homem que já nasceu pronto. Quem foi Esaú? Na lei do Senhor, o grande patriarca Abraão, ele teve sua esposa, e sua esposa, na união dos dois, eles tiveram um filho, chamado Isaac. Esse filho chamado Isaac, ele teve uma esposa também chamada Rebeca, e a partir dessa união surgiu um outro filho, que na realidade não foi um outro filho, mas 2 filhos de uma vez só. Rebeca era uma mulher temente a Deus, uma mulher que servia ao Senhor e era uma mulher que realmente tinha muita sabedoria, porque o Senhor tinha dado sabedoria para ela. E ela descobriu que tinha uma coisa muito errada acontecendo. Por quê? Quando ela passava na frente da casa de idolatria, o filho que estava dentro do ventre dela, ele chutava, ele ficava alegre, ele se animava com aquilo. Já quando ela passava na frente da casa da lei do Senhor, que estudava a lei do Senhor, algum lugar onde o Senhor era lembrado e glorificado, aquele menino também se alegrava. E ela achou aquilo muito estranho. O que é que está acontecendo? Como é que pode, de um ventre, ele gostar dos dois lados, digamos assim? Até que ela foi até o filho de Noé, chamado Sem. E justamente Sem, ele chega para ela e revela, olha, presta atenção, em seu ventre há 2 nações. Quando um estiver por cima, o outro vai estar por baixo. Quando o outro estiver por baixo, o outro vai estar por cima. Eles nunca vão estar em harmonia. E de você vai sair 2 povos. Beleza. O tempo passou. Os meninos nasceram. E aí que tá. Esaú, que é o homem que já nasceu pronto, justamente o nome dele, ele vem do hebraico, vem de pronto, aquele que já nasceu pronto, aquele que é pronto. Por quê? Porque ele tinha cabelo. Ele já nasceu completamente cheio de cabelo. Já o Jacó não. O Jacó não tinha cabelo, era uma pessoa normal, né? O que acontece? Esaú, enquanto ele gostava do campo, ele gostava da caça, ele gostava de correr atrás de animais, ele gostava do sangue, ele gostava da violência, ele gostava da briga, ele gostava de aventura. E Jacó era diferente. Jacó gostava de ficar na casa do pai, na casa de Isaac, gostava de estudar a lei do Senhor, gostava de cuidar do campo, gostava de cuidar ali da família dele e ter uma vida tranquila, sossegada. Uma vida voltada ao Senhor. Esaú era o oposto. Queria ter uma vida voltada ao mundo. Tanto que Esaú, ele queria se casar. E aí uma das mulheres que ele queria se casar justamente era uma das mulheres do local onde eles estavam morando. Só que aquelas mulheres não eram tementes ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eram mulheres distantes. Aquele povo que estava ao redor deles. Já Jacó é o oposto. Jacó, ele foi até a casa do seu tio Labão e lá encontra sua esposa e aí tem todo um desenrolar. Mas a questão é o seguinte. Um belo dia, que pela a maneira que foi escrita, por algumas palavras, levam a crer que no dia da morte de Sem, um dos filhos de Noé, naquele dia, justamente Jacó, ele fez um guisado de lentilha. Esse alimento ele é muito usado e é muito consumido justamente no enterro. Então tudo leva a crer que nesse dia que Sem morreu, que foi justamente aquele que falou para Rebeca que ali teria 2 nações, nesse dia Jacó vai lá e faz esse guisado de lentilha. E aí justamente ali acontece algo extraordinário, que muda toda a vida. Jacó, ele não era o primogênito. Jacó nasceu depois, foi o segundo. Mas aí que tá, por causa desse ato, mudou tudo. Esaú, aquele que nasceu pronto, ele não dava crédito para sua primogenitura. Esaú, ele andava completamente distante do caminho do Senhor. Para ele, o caminho do Senhor não era importante. Ele tinha outras prioridades. Ele gostava de outras coisas, ele vivia para outras coisas. E ele amava a caça e o sangue, coisas diferentes da lei do Senhor. E Jacó não. E aí justamente nesse período Esaú sai para fazer uma caça. E aí ele volta mais cedo. E ele fala, olha, você está aí preparando o quê? E aí Jacó fala, estou preparando um guisado, uma lentilha. E aí simplesmente ele vai lá e fala, olha, eu quero essa lentilha. E aí Jacó fala, olha, eu vou te dar essa lentilha, contanto que você me dê sua primogenitura. Esaú falou, pô, tô nem aí, primogenitura.
Esaú, ele não conhecia o peso da bênção. Acreditava ele que a bênção não tinha valor nenhum. Por ele viver nessa vida desse jeito, olhando para as coisas dessa vida, ele não sabia o grande presente que ele tinha acabado de abrir mão. Mas enfim, ele abriu mão, tava nem aí, e ele foi lá e se deliciou com aquele prato de lentilha, caiu fora. Neste dia, exatamente no mesmo momento, Jacó vai lá e fala com sua mãe Rebeca: mãe, aconteceu isso. Eu acabei de comprar a primogenitura de Esaú. Naquele momento, Rebeca, usada por Deus, matriarca, levantada pelo Senhor para justamente trazer a linhagem do Messias à Terra. Ali, ela lembra o que foi falado. E ali ela imediatamente continua com a promessa. Vai lá, pega uma roupa, que inclusive, se Deus quiser, depois a gente vai fazer um vídeo só sobre essa roupa. E dá essa roupa para Jacó. Era uma roupa de pele, uma roupa que tinha pelos, que lembrava justamente os pelos de Esaú. Nesse período, Isaac ele já não estava vendo. Então ele não tinha como discernir. Tanto que tem uma parte muito interessante que diz: a pele é de Esaú, o jeito é de Esaú, mas o cheiro é de Jacó. Mas enfim, depois a gente vai, se Deus quiser, em outro momento. Mas o fato é, ali, naquele momento, Deus, ele revela a quem ele queria dar a aliança e quem, na realidade, desde o início já tinha sido levantado para ter a aliança, para seguir a aliança, para viver a aliança. Deus é um Deus de aliança. E justamente nesse período, Isaac, ele, alguns minutos depois, algumas horas depois talvez, ele descobre que ele deu a promessa, deu a bênção, não para Esaú, como ele tinha achado, mas ele deu a bênção para Jacó. E aí justamente ali Isaac entende que, peraí, se eu dei a bênção de que Deus me deu para alguém, é porque foi da vontade do Senhor que fosse para esse alguém. Porque Deus não iria deixar que isso viesse a acontecer. Resultado. Nisso tem todo desenrolar da história. E essa bênção, Deus ele realmente concedeu a Jacó, como foi da vontade dele. Naquele momento, Isaac percebe que durante a vida inteira dele ele foi enganado. Apesar dele criar os dois filhos da mesma maneira, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo, ambos eram completamente diferentes. E Deus ele escolhe, Deus ele tem uma aliança, Deus ele tem aqueles que ele chamou, aqueles que ele se predestinou e acabou. É assim que funciona. Eu não sei, eu sou o barro e quem sou eu para julgar o Senhor? Mas a questão é, se o evangelho chega para você e se o evangelho te chama, se realmente você tem vontade de buscar o Senhor, se você realmente tem vontade de ouvir a lei do Senhor, fica com Cristo, porque o Senhor te amou. E é assim que acontece. Às vezes, a gente pode até não entender como ele amou a um e não ao outro, mas ele é soberano. E é isso, se o evangelho chegou a você, se arrependa, porque ainda há tempo, a gente ainda tá aqui. Não sei, talvez esse seja o último vídeo desse ano, mas não tem problema não, Deus é bom, o que importa. E vamos voltar a lembrar como Jesus é bom. E só um minuto só já basta. Só para que Jesus é bom, o que importa.